Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar esse devocional aqui, da Elizabeth George, uma mulher que reflete o coração de Jesus. São 30 passos para seguir exemplos de Cristo. O objetivo é sairmos desse devocional aqui realmente tendo essas 30 virtudes de Jesus, refletindo essas 30 virtudes de Jesus na vida das pessoas. E hoje, no primeiro dia, a autora coloca que Jesus era acessível. E hoje em dia as pessoas elas estão super ocupadas, né? Estão com a agenda cheia de afazeres, sem tempo para nada, vivem na correria, não é verdade? E muitas vezes elas não têm tempo para elas, nem para o outro, muito menos para Deus. E o dia ele tem 24 horas. E dessas 24 horas do dia, quanto tempo você tem tirado para você? Quanto tempo você tem tirado para o outro? E esse outro inclui mesmo a sua família, seus filhos, seu esposo. E quanto tempo você tem tirado para Deus? Para ter um momento de relacionamento com Ele, de intimidade, de comunhão com o Senhor. E quanto tempo você tem tirado para servir a Jesus através das pessoas? Para você ser usado para servir a Jesus através da vida das pessoas, estando disponível, acessível às pessoas. E nós vamos ver que Jesus ele era acessível e ele sempre tem um tempo para nós. Sempre. Ele nunca nos deixa na fila de espera. Quem nunca, né, ligou para marcar uma consulta, ligou para uma agência de telefonia, de internet e te colocam na espera. Você fica lá, horas na espera. Com Jesus não acontece. Todas as vezes que nós acessamos ao Senhor, Ele sempre está disponível, Ele sempre está acessível a nós. E a autora coloca vários tipos de pessoas que Jesus era acessível. E ela fala aqui que ele era acessível aos marginalizados. Quem são os marginalizados? São as pessoas que a sociedade exclui. E nós somos e estamos acessíveis aos mais necessitados, as pessoas em situação de rua, as pessoas carentes, né? Aos marginalizados, de níveis sociais diferentes. Jesus ele era acessível a todo esse tipo de pessoa, ele não excluía ninguém, todas as pessoas podiam se chegar até ele, e essas pessoas se chegavam até ele e eram curadas, eram ouvidas, né, eram aconselhadas, recebiam uma oração, uma cura, ouviam uma palavra. Jesus sempre tinha uma palavra para esse tipo de pessoa. E nós somos realmente acessíveis, nós só temos aparência de acessíveis. Que nós possamos olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão e não de desprezo. E que essas pessoas realmente possam estar tendo essa possibilidade de acessar a nós, né? Que nós possamos ter algo a oferecer para essas pessoas, porque Jesus sempre tem, sempre tem. Fala também que ele era acessível aos desesperados. Eu fiquei assim, imaginando, né? Imagina a gente com a nossa agenda cheia, rotina pronta, e aí chega alguém desesperado e te pede uma ajuda. Qual que é a sua reação? Naquele momento você pensa o quê? Não, eu estou disponível. Eu tenho espaço aqui na minha agenda, mesmo que eu tenha que fazer coisas urgentes, mas atender essa pessoa é importante. Ou você simplesmente pensa, nossa, meu Deus do céu, logo hoje que a minha agenda tá cheia, eu tenho um monte de coisa para fazer, né? E na passagem do paralítico, onde aqueles amigos, né, levam o paralítico até Jesus através do teto, e Jesus estava fazendo uma coisa que era pregar, né? Ele estava pregando para as pessoas, e o que Jesus viu naquele momento? Que quando aquele paralítico chegou até ele através dos seus amigos, que se deixaram ser usados para servir a Jesus através das pessoas, para Jesus era mais importante curar aquele paralítico, mesmo que pregar fosse urgente. E nós a gente sabe discernir isso aí do que é urgente, do que é importante. A gente precisa deixar espaço na nossa agenda para a gente poder servir a Jesus servindo as pessoas. Então, crie esse hábito de no domingo criar uma rotina. No domingo, cria uma rotina, faz a sua rotina semanal e deixe todos os dias da semana um espaço para que, se Jesus for te usar através de você estar servindo alguém, né, fazendo o que por essa pessoa? Uma oração, lendo a Bíblia, aconselhando, tendo um tempo para receber aquela pessoa, ouvi-la,
orar com ela, seja o que for, que Jesus for te usar, socorrer, né? Você esteja disponível. Que nós possamos estar disponível e entender que tem coisas que são urgentes e outras são importantes. E que nesse espaço, na nossa agenda, nós possamos deixar esse tempo disponível para que a gente possa servir o Senhor através das pessoas também. Porque Jesus, ele vai se manifestar na terra através de nós e nós temos que estar disponíveis, ter tempo, né? Fala também que ele era acessível aos aflitos. E às vezes a gente fala tanto que estamos na correria, tô na correria, nossa, tô agarrada, que as pessoas se afastam de nós, porque elas olham pra gente e falam assim, nossa, se eu for procurar fulana, eu vou estar atrapalhando ela, porque ela vive na correria, eu vou estar incomodando aquela pessoa, se eu for lá pedir um conselho, pedir, né, uma ajuda, eu vou estar atrapalhando, porque aquela pessoa vive na correria, né, e a gente acaba afastando as pessoas de nós. E Jesus, quando alguém ia até ele no momento de aflição, numa situação de aflição, o que ele fazia? Podia ser uma cura, podia ser o que for, ele estava disponível mesmo que ele estivesse ocupado. E que a gente possa também estar disponível também, que a gente possa tirar da nossa vida essa história de que estamos na correria, que estamos agarrados. Vamos tirar isso da nossa vida, que nós possamos estar assim, com o tempo disponível, que nós possamos ter o nosso tempo, a nossa agenda organizada para estar servindo ao Senhor através das pessoas. O mundo está carente de pessoas que querem ser ouvidas, de pessoas que se interessem por ouvi-las. Está carente de pessoas assim. E quem são essas pessoas que vai se interessar por ouvir o outro, para ajudar o outro? Eu e você. Nós somos escolhidas nesse tempo para isso, para servir ao Senhor dessa maneira, né? Ele fala também que ele era acessível aos insignificantes. Então, assim, se eu estou envolvida na obra de Cristo, eu já deixei um tempo disponível para servir as pessoas. Ponto. Né? Isso é fato. E aí, aqui a autora ela usa como exemplo dos insignificantes as crianças. Naquela passagem que as crianças tentam se chegar até Jesus e o que Jesus fala? Os discípulos falam, né? Não tentam impedi-las de chegar até Jesus. Aí Jesus chega e fala assim, deixa vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Jesus quis dizer nessa passagem que todas as pessoas são importantes, não é porque era criança que não era importante. Todas as pessoas são importantes. Para Deus, todas as pessoas são importantes. E para nós, todas as pessoas também são importantes, né? Quando Deus dá o crescimento para nós, é para a gente repartir, é para a gente se aproximar das pessoas, as pessoas se aproximar da gente e a gente abençoá-las, né? Não é para afastar as pessoas de nós, nada disso. Fala que ele era acessível aos estrangeiros. E de antemão eu já falo, cristianismo e preconceito não combinam. Não combinam. E a gente vê vários exemplos de pessoas que se aproximaram de Jesus, e uma estrangeira que se aproximou de Jesus, que eu quero citar aqui, é a mulher samaritana. Ela era samaritana e mesmo assim Jesus se aproximou dela. Jesus conversou com ela, ouviu aquela mulher, aconselhou aquela mulher, e a Bíblia fala que depois desse encontro, né, através desse encontro que essa mulher teve com Jesus, ela se tornou uma grande missionária. Se Jesus fosse preconceituoso porque ela era samaritana e não se aproximasse daquela mulher? E muitas vezes nós somos preconceituosos em qual sentido? Ah, não, fulano é de outra denominação. A minha denominação é essa, do fulano é aquela. Então não bate, não vou me aproximar de fulano. Às vezes dentro da igreja, né? Ah, fulano faz parte do ministério tal, eu faço desse. Ah, não, porque vai ter rede de mulheres, mas eu sou da rede de jovens. Você é uma mulher jovem, então o que te impede de estar lá na rede de mulheres? Entendeu? Às vezes também discipulado, né? Afasta muitas pessoas. Ah, não vou chamar fulana para vir aqui em casa, não vou ter uma amizade, um relacionamento, porque ela é discípula de ciclana. Gente, em nome de Jesus. Jesus, ele era acessível a todos. Às vezes o Senhor direciona alguém para vir até você e essa pessoa pode ser diferente da sua rede, do seu discipulado, né? E Jesus não vê isso. Se Jesus direcionou alguém para vir até você, ou direcionou você até ir até alguém, é porque ele vai usar essa pessoa para falar com você, ou vai te usar para falar com aquela pessoa.
Então, ele era acessível a todos. E aqui a autora também fala que Jesus era acessível aos falsos. Aí eu fiquei pensando, aos falsos, né? Como assim? Já veio logo a ideia de falsidade na mente, né? Mas não é isso que que a autora quis dizer. Ela quis dizer o quê? Quem nunca passou pela situação de você ir, tirar um tempo, receber a pessoa, aconselhar aquela pessoa e aquela pessoa ir lá e fazer tudo ao contrário do que você direcionou, de que você aconselhou. E com Jesus também aconteceu isso. Né? Lá em Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22, conta a história do jovem rico, em que Jesus falou para aquele jovem rico assim, a única coisa que está faltando para você é você vender tudo que você tem e dar aos pobres. Ou seja, se desapegar da sua riqueza. O que aquele jovem rico fez? Se entristeceu, foi embora e não fez nada daquilo que Jesus orientou. E aí o que acontece? Ele não fez o que Jesus aconselhou. Então, se Jesus passou por isso, quem somos nós, né? Quem nunca passou, né? Então, assim, mesmo que aquela pessoa chegue até você novamente, peça um novo conselho, uma nova ajuda, esteja disponível aquela pessoa. O que a autora quis dizer é sobre isso. É sobre a pessoa fazer algo que você... não fazer algo que você aconselhou, que você orientou. E você tem que entender o quê? Que aquela pessoa... não é que aquela pessoa rejeitou você, né? Aquela pessoa rejeitou o seu conselho, rejeitou a sua ideia. E é sobre isso. E no final, né, a autora sempre termina com uma oração que eu queria ler com vocês, que fala assim, ó. Senhor Jesus, obrigada porque sempre estás acessível nos meus momentos de necessidade, que eu reflita o teu coração e esteja pronta a receber os outros que precisam da tua ajuda através de mim. Queridos, ser acessível é uma qualidade sutil, que nós possamos refletir essa característica de Jesus em nós. Sermos realmente acessíveis, não parecer acessíveis, não passar a impressão de que se as pessoas vierem até nós, elas vão nos incomodar. As pessoas precisam ver Jesus em nós e encontrar essa virtude de acessibilidade em nós, porque Jesus, ele era acessível. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.